Um, dois. Bom dia, você está sendo boa Aê! tarde, Tá vendo aí? Como é que tá Brasil. agora na hora, rapaz? Ó, a internet tá boa. Agora A sim a internet tá internet foi. boa. Boa Esse tarde, esse Quintano. daqui não demorou. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Bandeirante. Boa tarde, Riacho Fundo, Candangolândia, Riacho Fundo 2 e Cantacema. Boa tarde, Bolsonaro. Boa tarde, Ibanez. Boa tarde, Bolsonaro. Boa tarde, Lula. Isso aí, meus amigos. Vambora para mais uma aula de história. Senta que lá vem a história. Na nossa última aula de história, a gente estava falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, vamos continuar de onde a gente parou, que começou as navegações e tudo mais. E aí, os portugueses chegaram na nossa terra achando que estavam chegando nas Índias para fazer negociação de especiarias. Mas viu aqui, na verdade, um monte de indígenas nus na beira da praia. Mas aí travaram contato, foram amigáveis com os indígenas, descobriram aqui alguma coisa que poderia ser fonte de renda para Portugal, que foi naquela madeira daquela árvore chamada pau-brasil. Então, eles falaram, não, nós descobrimos um mundo novo, nós descobrimos um local novo. Vamos instalar uma nova colônia de Portugal aqui. Lembrando que nós estamos na fase da história do Brasil chamado Brasil colonial. O que é o Brasil colônia? O território brasileiro sendo comandado pela coroa portuguesa. Então, nessa época, tudo que Portugal mandava, a gente fazia. Tudo que Portugal não mandava, a gente não fazia. Então, a gente, por exemplo, a gente só podia plantar aquilo que Portugal ordenasse. Por que tu tá plantando batata se é para plantar cana-de-açúcar, meu? Aí, pronto, não pode plantar batata. Só plantar cana-de-açúcar. E aí, vai começar logo em breve uma fase na história do Brasil que é o início o ciclo da cana-de-açúcar. Porque tudo depende, de acordo com a economia da Europa na época, o produto que estava dando mais dinheiro. Nessa época aqui de agora, início da colonização, o produto que estava dando mais dinheiro era o quê? Pau-brasil. Então, a primeira riqueza que extraíram do Brasil e levava tudo para Portugal. Pau-brasil. Não teve o ouro também, não, professor? Teve o ouro, sim. Logo mais, nos próximos capítulos da história do Brasil, vocês vão ver quando os brasileiros, quando os portugueses acharam ouro. O que aconteceu com o ouro todo que estava aqui no Brasil. Por enquanto, nós estamos na fase inicial. O pessoal descobriu o pau-brasil. Opa, vamos ficar por aqui. É isso que está dando dinheiro, é isso que está dando lucro. O rei Dom Manuel de Portugal está muito feliz, ora pois. Então, é a fase inicial da história do Brasil. Então, eu vou falar para vocês das expedições exploradoras e colonizadoras. Expedição exploradora, o que é? Vai explorar aquele território novinho em folha que eles acharam. Lembrando que teve o Tratado de Tordesilhas, nem todo o território brasileiro era dos portugueses. Metade era de Portugal, e a outra metade era de Espanha. Lembrando disso. Então, Portugal foi explorar a parte dele lá, no território brasileiro. E a expedição colonizadora, o que quer dizer isso, colonizar? É povoagem. Viu aquela terra lá que não tinha nada, terra virgem, matas grandes, grandes árvores. Vão ali, ó, cortar as matas, fazer fazendas, fazer um comérciozinho, colocar ali umas fazendinhas, montar umas casinhas, morar nelas, um comérciozinho, para ficar tudo bacana, fazer uma vila, fazer cidades. Então, isso que é colonizar. É você fazer uma cidade naquele terreno ali. É igual quando você pega lá
no Minecraft e vai fazer lá aquelas casinhas lá, os quadradinhos, vai fazer o castelo e tudo mais. Então é a mesma coisa que os portugueses fizeram, quase um Minecraft. Vamos lá. Portugal não colonizou o Brasil logo que o descobriu. Novidade. Claro que não. Eles queriam ir para as Índias, lembra? Então, eles não ficaram definitivos no Brasil. Pedro Álvares Cabral, quando viu que aquilo ali não era Índia coisa nenhuma, catou a caravela dele, rezou a primeira missa no Brasil, descobriu no território. Depois de 8 dias, levantou as caravelas, vamos voltar para o mar. Então, os portugueses não ficaram aqui logo de cara, não. Eles não acharam aqui, logo no início, o que eles procuravam. Eles queriam ouro, prata, pedras preciosas, diamante, rubi, especiarias, cravo da Índia, canela, temperos, sal, pimenta malagueta, pimenta do reino. Não acharam nada disso aqui no Brasil. Não acharam nada disso. E outro ponto, por que eles não ficaram aqui? Eles não podiam fazer comércio aqui como nas Índias. Os indígenas, eles não eram comerciantes. O indígena vivia da caça e da pesca. O indígena não mexia com dinheiro, não mexia com comércio. O indígena não sabia nem o que era dinheiro. Quando eles viram aquela primeira moeda de ouro, eles pensaram, olha, que maravilha, colocar isso, fazer uns enfeites para pendurar no pescoço, fica lindo. Então, eles acharam que moeda de ouro era enfeite, dinheiro era enfeite. Então, os indígenas não eram comerciantes. Eles estavam ali, sobrevivendo na natureza. Caçavam, pescavam, descansavam, faziam o ritual da chuva, o ritual do sol. Era uma qualidade ali em Pindorama. O que é isso, Pindorama, professor? Pindorama era o nome que os indígenas deram ao Brasil. Para os indígenas, Brasil, o nome era Pindorama, terra dos deuses. Traduzindo assim por alto, Pindorama é uma palavra indígena que significa paraíso dos deuses, terra dos deuses, alguma coisa assim. Por isso eles só tomaram posse do Brasil e foram embora. Rezou a primeira missa, igual está aí mostrando na figura aí para vocês, aí na apresentação. Aí, do meio, o Frei Henrique Soares, rezando a primeira missa do Brasil, os indígenas ao redor, assistindo toda aquela cerimônia bonita, eles até berraram os pés da cruz. Aí os portugueses pensando, nossa, vocês estão virando católicos! Não, eles só estavam socializando com os portugueses. Aí vocês viram, se os portugueses estão fazendo aquilo ali, vamos fazer também. E aí, esse foi o primeiro contato dos portugueses com os indígenas. Assim, o Brasil pertencia a Portugal. Outros países não poderiam tirar riquezas daqui ou enviar moradores. Ou seja, se ali era território de Portugal, nenhum outro país poderia entrar em contato com aquele território. Senão sofreria sanções do Reino de Portugal. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Não passa daquela linha. Se passar daquela linha, leva chumbo grosso. Mas logo o governo português mandou expedições para descobrir o que havia na nova terra. Então veio a primeira expedição exploradora em 1501, um ano depois que os portugueses chegaram ao Brasil. Essa primeira expedição exploradora foi comandada por Gaspar de Lemos. E eles verificaram que o Brasil não era uma ilha coisa nenhuma, porque antes o nome do Brasil era a Ilha de Vera Cruz. Então passaram a chamar aquele local de Terra de Santa Cruz. Eles perceberam, olharam assim que as caravelas foram chegando, isso aqui não é ilha coisa nenhuma, igual o Pedro Álvares Cabral estava dizendo, eu descobri a Ilha de Vera Cruz. Não. Isso é Terra de Santa Cruz. Isso aqui não tem nada a ver com ilha. E deu um montinho de terra secada de água por todos os lados. Brasil não tinha nada de ilha. Descobriram a existência do pau-brasil, aí que deu aquele lance todo com os indígenas. Falaram, vocês dão para mim 300, 400 toneladas de pau-brasil, eu troco por vocês, por espelhinhos, por moedas de ouro.
E os indígenas olhando pro espelho e falando, o retrato do meu pai. Aquela fase lá. Deu nome a acidentes geográficos, por exemplo, montes, montanhas, serras. Cada montanha foi recebendo um nome, de acordo com a data. Tanto que vocês lembram que o primeiro monte a receber um nome era Monte Pascoal. Por quê? Porque era Páscoa, na época que Pedro Álvares Cabral chegou aqui nessas terras. Aí deu nome para tudo, pra todo aquele terreno lá, Cabo de São Roque, Cabo Frio, Angra dos Reis e por aí vai. Todo aquele território que hoje é Rio de Janeiro, as praias do Rio de Janeiro, as praias de São Paulo, as praias de Salvador, tudo ali que tem nome foram os portugueses que deram os nomes. Ah, então quer dizer que até aquele morro lá que tem no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, quem deu o nome Pão de Açúcar foram os portugueses? Foram. Foi o pessoal aí, ó, do Gaspar de Lemos, que deu esse nome de Pão de Açúcar para aquele morro que existe lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque aquela parte do morro lembra pãezinhos salpicados de açúcar. Por isso que se chama Pão de Açúcar. Que tem até o famoso bondinho do Pão de Açúcar. Então, nessa primeira parte da exploração dos portugueses, eles só ficaram no litoral, só ficaram na praia. Na praia. Foi acompanhado por Américo Vespúcio, aquele que diz que recebeu a homenagem, dando o nome do novo continente de América. Então, Gaspar de Lemos veio junto com Américo Vespúcio, o homenageado da América. Então, essa primeira expedição foi para explorar, observar montanhas, morros, serra, dar nome para tudo quanto é praia e por aí vai. Praia da Pipa, Praia de Ipanema, Praia de Copacabana, Praia do Botafogo, Praia do Flamengo, esses nomes todos de praia, Morro de São Paulo, tudo foi dado pelos portugueses nessa primeira expedição exploradora. Tudo que você vê que é nome de montanha, de morro, quem deu foi o nome foi os portugueses. Depois, passado mais 2 anos, veio a segunda expedição exploradora, em 1503, comandado por Gonçalo Coelho, onde eles tentaram encontrar riquezas, mas não encontrou nem ouro e nem metais preciosos. Pois é aquilo que eu estava falando. O ouro, para encontrar ouro, você precisa ir no fundo das cavernas, nas minas. E esses locais de mina, de caverna, ficava justamente naquela linha do Tratado de Tordesilhas, feito pela Espanha. Então, a gente não podia explorar muito aquela parte. Por isso que nessas primeiras expedições não acharam ouro. Aí os portugueses viram e falaram, se não tem tu, vai tu mesmo. Se não tem ouro, bora de pau-brasil. Vamos explorar o pau-brasil o máximo que a gente puder. E criaram as feitorias, que eram os depósitos para as mercadorias, principalmente o pau-brasil. Então, quando cortavam o pau-brasil, os indígenas levavam as toras para essas feitorias, que era uma espécie de galpão, um galpão enorme, parecendo esse galpão de indústria. Lá eles colocavam as toras de pau-brasil antes de colocar nas caravelas para os portugueses levarem. Então, cortava-se a madeira e levava para as feitorias, antes de levar para Portugal. Depois de passado mais de 10 anos, eles ficaram sabendo que nas costas das praias brasileiras, eles estavam sofrendo a invasão de franceses e de holandeses. Eles descobriram também como é que se fazia navios, descobriram como eles faziam caravelas, e aí os portugueses pensaram, não, a gente tem que mandar uma esquadra lá para combater forte essa pirataria. E aí criaram as expedições guarda-costas, 10 anos depois, entre 1516 e 1526, comandadas por Cristóvão Jacques. Foram organizadas para expulsar os franceses e holandeses que roubavam para o Brasil do nosso litoral. Então, para vocês verem,
Ou Portugal segurava a colônia mais preciosa que eles tinham, ou os franceses e os holandeses iam brigar para ter ela. O que Portugal fez? Mandou expedições guarda-costas e expulsou esse povo todinho de lá. Expedição guarda-costa é para proteger. Quando você vê esse nome aí, guarda-costa para proteger, colonizadora para povoar, exploradora é para explorar. Estamos num terreno desconhecido. Vamos ver o que tem de novo. Então, você pensa no nome, como o próprio nome diz. Expedição guarda-costa é para proteger. Guarda-costa, portão lá, que eles colocam lá nas entradas dos lugares, dos bares. Tem restaurante que tem guarda-costa, vigilante. Nossa escola mesmo tem vigilante, ali é um guarda-costa. Então, eles fizeram a mesma coisa na época do início da colonização do Brasil. Eles colocaram os guarda-costas lá, umas caravelas servindo de guarda-costas. Se visse algum navio estranho chegando, mandava bala. Lembrando, naquela época já tinha pólvora, gente. Eles colocavam os canhões nos navios e, ó, as caravelas e, ó, tô. Preparar, apontar, fogo. E, então, em 1530, chegou a expedição colonizadora. Depois que eles exploraram o terreno, protegeram o terreno de invasores, expulsaram todos os invasores, vem agora a expedição colonizadora, em 1530, comandada por este senhor aí, ó, Martim Afonso de Souza. Ele veio para iniciar a colonização do Brasil, povoar essa terra, colocar gente aqui, trazer um monte de português para cá para povoar. Então, aqui já se misturavam os portugueses, europeus e os indígenas. Todo mundo convivia aqui, pelo menos pacificamente nesse primeiro momento. Iniciou, então, as plantações de cana-de-açúcar. Mas por que cana-de-açúcar? Por que não plantaram café? Por que não plantaram batata? Por que não plantaram fungo? Porque cana-de-açúcar era o que rendia mais dinheiro da Europa. E quem só comercializava cana-de-açúcar naquela época? As Índias. Então, Portugal, para não perder esse mercado, essa fatia do mercado, resolveu, cada colônia que Portugal tinha, eles plantavam mudinhas de cana-de-açúcar. Colocavam as fazendinhas ali, colocavam os engenhozinhos ali e começava a produzir cana-de-açúcar, porque isso era o que dava dinheiro. Por isso que aquilo que eu falei para vocês. Aqui a gente só podia plantar o que Portugal mandasse. Pra que tu tá plantando batata? É pra plantar cana-de-açúcar, rapaz. Mas tem que plantar batata pra gente comer. Então vai fazer isso lá na tua roça, que aqui a gente tem que plantar cana-de-açúcar. E assim foi. Fundou-se, então, a primeira vila do Brasil, chamada Vila de São Vicente. Foi a primeira cidade do Brasil. Trouxeram sementes de plantas, animais domésticos e ferramentas que indígenas nunca tinham visto na vida, como, por exemplo, machadinha de aço. Os indígenas só mexiam com machadinha de pedra. Quando viu o aço, que bacana! Então, nessa colonização, nesse início de colonização, foram portugueses e indígenas trocando conhecimentos. E assim surgiu a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, cujo governador foi esse senhor mesmo, Martim Afonso de Souza. Foi ele que montou essa primeira vila no Brasil. E aqui ele ficou. Não voltou mais para Portugal. Trouxe pessoas lá de Portugal para fundarem cidades, cultivarem a terra e defendê-las dos franceses e holandeses. Eles ainda insistiam bastante. Tanto os franceses quanto os holandeses, eles insistiam bastante em invadir essas terras. E eles, de uma certa forma, até conseguiram em certos locais. Mas depois chegou a tropa portuguesa e expulsava a galera toda. Teve uma invasão holandesa que ficou mais de 20 anos aqui no Brasil. Mas aí veio os soldados portugueses, a tropa da coroa portuguesa, e expulsaram os holandeses do Brasil. Então, ó,
essa expedição colonizadora foi o que trouxe gente de Portugal para poder povoar o Brasil, para não ter só indígena aqui. Como você já sabe, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil não era todo de Portugal. Isso é verdade. É por isso que eles não chegaram aqui mais adiante e descobriram o ouro e as pedras preciosas. Então, só essa parte de amarela aqui era de Portugal. Essa parte toda de verde aqui era da Espanha. Se um cruzasse as linhas do outro, levava chumbo. Então, ninguém se atrevia. Quem organizou esse tratado, até a Igreja Católica participou, ó, não quero nenhum dos dois países brigando por causa de terra. Vamos fazer o seguinte, vamos repartir de igual para igual. Então, essa faixa toda aqui, ó, de laranja, é a parte de Portugal. E ficou com a melhor parte, que é a parte das praias, aí, ó, de frente para o Oceano Atlântico. Então, por isso que muitas cidades, as cidades mais antigas do Brasil, são as cidades do litoral. É aqui que fica, ó, Salvador, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, essas primeiras cidades que surgiram aqui são as mais antigas por causa do Tratado de Tordesilhas. Você pode ver, São Paulo tem 470 e poucos anos. Por causa disso, foi uma das primeiras cidades a serem fundadas aqui pelos portugueses. Rio de Janeiro veio depois. Depois vieram cidades como Porto Seguro, como Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Tem a mesma idade do Brasil, 500 anos. Aliás, hoje nós estamos em 2021, né? 521 anos. Salvador tem tudo isso. É a cidade mais antiga do Brasil. E aí vocês perguntam, qual é a mais nova? Brasília. Não, não é Brasília, não. Não é Brasília, não. É Tocantins. É o estado mais, digamos, mais mocinho do Brasil. Tocantins, antigamente, ele era junto com Goiás. Só que aí aconteceu umas coisas, o pessoal lá de lá do Rio Araguaia, eles mostraram que tinha uma cultura parecida com a da região norte, do Amazonas, do Pará, aquela coisa de boi-bumbá. Aí separou Tocantins de Goiás. Então, o estado mais novinho é Tocantins. E a capital Palmas tem menos de 40 anos. Tem 40 anos a cidade. Porque foi uma cidade muito recente. Foi muito recém-construída. Então, as cidades mais velhas do Brasil, por isso que são em Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo. É tudo por causa desses primeiros tempos aqui da história do Brasil. Mas qual é a cidade mais nova? Tipo, a cidade mais nova do Brasil é Palmas, é a capital do Tocantins. Se eu não me engano, Palmas tem 40 anos, 42 anos, eu não sei. Depois vocês procuram no YouTube. Eu só sei que ela é a cidade mais nova do Brasil. Nossa! Depois disso, a mais novinha é Brasília. Brasília com 61 anos. Então meu avô é mais velho que essa cidade. Bem mais velho. Agora, São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo tem 489 anos. 489 anos. Salvador tem 520 anos. 521 anos. Então, são as cidades mais antigas do Brasil. Outra cidade também que é recente, se eu não me engano. Aliás, aqui do DF, a cidade mais novinha é a Fercal. Aliás, são duas cidades, a Fercal e qual é o nome lá da Sol Nascente. Sol Nascente virou cidade do DF. É a cidade mais novinha do DF e é a maior favela da América Latina. Para colonizar com mais facilidade, sem gastar muito dinheiro, Portugal decidiu dividir sua parte do território
em 15 grandes pedaços. Então, cada cor dessa aqui, cada cor diferente dessa aqui, seria um estado brasileiro. Então, de início, o Brasil teve 15 estados. Ó, pode ver os nomes: Itamaracá, Rio Grande, Ceará, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente, Santana, Ilhéus. Esse terreno aqui de Ilhéus me daria posteriormente a Bahia. O Espírito Santo, existe o estado do Espírito Santo até hoje. São Tomé, depois viraria São Paulo. E por aí vai. São Vicente seria onde hoje também é território de São Paulo. Pernambuco também virou também, continuou o nome do estado de Pernambuco. Maranhão também, ó. Então, esses foram os 15 primeiros estados do Brasil a surgirem. Cada faixa dessa de terra, de estado, de terra, recebeu o nome de capitania hereditária. Que palavrão é esse, professor? Capitania hereditária, cara, o nome de cada estado desse do Brasil. Então, na realidade, tinha 15 capitanias hereditárias. É porque na época eles não sabiam o nome de estado, então colocaram capitanias hereditárias. E por que hereditária? É porque passa de pai para filho. Então, as pessoas que foram se tornando governadores, que foram se tornando donatários dessas capitanias, eles tinham esse território para eles para o resto da vida. Se o pai morrer, por exemplo, se o governador de Ilhéus morresse, quem é que assumiria? O filho dele. Se o filho dele morresse, quem é que assumiria? O filho do filho dele. E por aí vai. Por isso que é capitanias hereditárias, porque passa de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho. Mas e se não tiver filho? Isso aí é difícil, Arthur. Isso aí era muito difícil. Mas se por acaso a pessoa não tivesse filho, a coroa portuguesa ia dar um jeito de colocar outro governador lá, a peixada deles lá, da coroa, para governar o estado. Então é isso aí que é capitania, a mesma coisa que estado do Brasil, gente. Era quase a mesma coisa. E o nome dos governadores não era nem governadores, eles chamavam de donatários. Eram os donatários de Ilhéus, donatário de Espírito Santo, donatário de São Vicente, que no caso era o Martim Afonso de Souza, que fundou a primeira cidade do Brasil, São Vicente. O donatário era Martim Afonso de Souza. Se Martim Afonso de Souza morresse, quem assumiria seria o Martinzinho, filho dele. Por aí vai, o Martinzinho Júnior. E assim vai seguindo, porque afinal, capitanias hereditárias, vai passando de avô para pai, de pai para filho, de filho para bisneto, e por aí vai. Então não tinha eleições, gente. Não havia esse negócio de eleições, não. É tudo definido pela coroa portuguesa. O que o rei falou, a água parou. Então, capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra nos quais o governo português dividiu o Brasil para facilitar a colonização. Esse terreno é muito grande. O rei de Portugal reuniu 15 pessoas de sua confiança e falou: olha, aquela nossa colônia lá é um território de terra muito grande, um território muito imenso. A melhor administrar ali, para saber a situação, dividir em 15 lotes de terra. E cada um desses lotes de terra vai ficar com vocês. Falando para 5 pessoas. Aí o pessoal perguntava: o que a gente ganha com isso? E para um lugar que a gente não conhece, cheio de indígena, que a gente não sabe nem como é que eles são, se eles são bravos, se eles comem gente. Um local onde não tem água potável, um local de muito calor, a gente vai passar sofrimento lá à toa? O que a gente vai ganhar com isso? O rei de Portugal falou: essas terras vão ficar para vocês eternamente.
E todo o dinheiro que vocês conseguirem, tá ok, vai vir para mim. Mas uma parte vai para vocês. Aí o pessoal ficou, opa! Vamos te ajudar, rei de Portugal, vamos te ajudar. Então, lá foram eles para esses 15 lotes de terra e colonizarem, né? Terminar de colonizar, ajudar a desenvolver aquela colônia. Colocar muita fazenda de plantação de cana-de-açúcar, botar os índios para serem catequizados, para trabalhar para eles, que é uma coisa muito difícil, porque os indígenas não aceitavam trabalhar por qualquer coisa e por aí vai. Os donatários, que eram os governadores, eles tinham direitos e deveres. Quais eram os direitos? Cobrar os impostos dos colonos, dos moradores desse local. Todo mês, lá, todo fim de mês, bater na porta lá. Bom dia, pagar impostinho, pagar aluguel. Se não pagar, nós vamos tomar tudo que você tem. É assim que funcionava a coisa. Quais eram os direitos dos donatários? Escravizar índios para o trabalho das lavouras é escravizar mesmo. Botar o índio, ó, os indígenas, ó, para ralar sem ganhar nada. Doar terras e julgar situações, podendo até condenar à morte. Então, quem fazia as leis eram os donatários. Então, se vocês vissem lá um criminoso fazendo alguma coisa lá na capitania dele, dependendo do crime, ele podia falar, joga esse cara no paredão e mete bala nele. É desse jeito que funcionava. Tinha pena de morte naquela época no Brasil, gente. Tinha pena de morte. Se ele visse alguém lá roubando alguma coisa, desce a favor desse sujeito. Ou senão, mata ele. Era desse jeito que funcionava. E quais eram os deveres dos donatários? Pagar os impostos ao governo português. Então, se eles cobravam os impostos, todo o dinheiro desse imposto ia para a coroa portuguesa, lá para Portugal, lá para Lisboa. Defender a terra e colonizá-la, ou seja, se algum navio vindo da França ou da Holanda era acabando da chumbo, sem dó, e promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos. Ah, com certeza, a coroa portuguesa deve ajudar bastante, mandando dinheiro, financiando todo mundo. Né? Era aquela coisa, mandava os donatários para lá, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa capitania ir para frente? O rei de Portugal virava para ele e falava, te vira, que você não é quadrado. Então aí o coitado tentar escravizar índio, tentar cortar a tora de pau-brasil, tentar fazer uma vila, uma cidade sozinho, procurar nascente de rio para poder gerar água potável para esse povo todo que ia com ele, e por aí vai. Ou seja, os donatários eles pegavam uns problemas muito grandes. Eles não tinham apoio de Portugal coisíssima nenhuma. E isso que gastava pouco dinheiro manter a capitania hereditária. Porque o grande trabalho quem fazia eram os donatários. Aí você me pergunta, isso deu certo? Bem, algumas capitanias prosperaram, como a de Pernambuco e a de São Vicente, que cultivavam cana-de-açúcar. Eles usavam os trabalhadores escravos para o plantio, colheita, transporte e fabricação do açúcar, e assim tinham ainda mais lucro. Pernambuco e São Vicente foram as primeiras capitanias do Brasil que começou um trabalho escravo. E começou a trazer também da África a mão de obra africana, dos negros africanos. E aí começou os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Ah, os indígenas não querem cooperar? Vamos trazer os negros africanos. E assim, o trabalho dessas duas capitanias, que foram as únicas que prosperaram. Ah, mas e as outras? Não deram certo. Por quê? Não havia pessoas para o cultivo da terra.
O Brasil ficava muito longe de Portugal. Rapaz, você mandava uma mensagem para o rei de Portugal. Demorava dias, meses para chegar. Aí, por exemplo, estava acontecendo um problema lá. Os indígenas estão rebelando contra a gente, a coisa está feia. Rei de Portugal, manda aqui sua tropa para cá para nos defender. Não dava coisa nenhuma. Mandava mensagem para ele, a mensagem chegava lá com 2 meses. 2 meses depois que a coisa aconteceu, é que ele ia mandar a tropa. Quando chegava a tropa lá, cadê os indígenas? Aí estava lá a capitania toda destruída. A comunicação não funcionava. E acontecia aquela coisa mesmo, viu, pessoal? Eles colocaram nas cartinhas, naquelas garrafas de vidro, e jogava no mar. E rezava para chegar lá em Portugal, né? As mensagens chegarem lá em Portugal. Se chegavam lá, seja que Deus quiser. Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Não é, né? Então, o apoio da coroa portuguesa era pouquíssimo. Por isso que esses donatários não iam para frente. Os índios lutavam pelas terras. Isso aí era outro problema. O indígena não aceitava ser escravizado à toa. Esse negócio de aceitar espelhinho, aceitar roupa de seda, aceitar moeda de ouro, isso aí, já foram notando, isso aí não é nada pra gente. Não é nada. Então eles começaram a rebelar. Começou os maus tratos. E indígena não é povo, não, gente. Ia lá com arco e flecha, lança, zarabatana, tudo mais. Provocava muitas guerras. Então diz que diminuiu muito o número de indígenas no Brasil. Por causa desses conflitos que haviam entre os portugueses e eles. E quem saía na maior parte perdendo isso aí? Os indígenas, porque os portugueses tinham arma de fogo, já tinha espingarda, já tinha canhão, já tinha pólvora. E a que vence mais, a pólvora ou uma flechinha? Pólvora, né? Uma barra de canhão no meio da fuça ganhava mais do que uma flecha na cabeça. Não. Sobrou para os coitados dos indígenas. Por isso que tem poucos hoje no Brasil. E também porque não havia recursos financeiros. Por isso que essas capitanias também fracassavam. O rei de Portugal não mandava dinheiro nenhum, gente. Não mandava nada. Os donatários que fazer a coisa render de qualquer jeito. E por isso que eles recorreram também à capitania de Pernambuco e de São Vicente. Eles recorreram ao tráfico de escravos exatamente por isso. Os indígenas não estavam querendo colaborar, bora para a África, comprar escravos lá. E assim foi começando a chegada dos escravos africanos. Essa história fez com que muitas capitais de estados brasileiros fossem no litoral. Afinal, com a colonização, Portugal pretendia defender o Brasil das invasões ao litoral. Por isso, as primeiras vilas foram fundadas à beira-mar. As primeiras cidades, as cidades mais antigas do Brasil, foram fundadas à beira-mar, no litoral, perto do Oceano Atlântico, por causa exatamente das capitanias hereditárias. Ah, isso vingou muito tempo, esse negócio de capitania hereditária. Eles tentaram de tudo. Eles tentaram de tudo. Fizeram até uma espécie de vamos voltar atrás, apaga essas capitanias hereditárias, apaga isso aí, vamos fazer governo do Norte e governo do Sul. Também não deu certo. Fizeram também um tal de governador geral, que funcionava como se fosse uma espécie de presidente do Brasil. Passaram por lá 3 governadores gerais. Nenhum conseguiu fazer as cidades renderem. O que fez render realmente foi o tráfico de escravos negros da África e eles conseguiram também achar ouro no interior do Brasil. Mas essa parte da história ficará para o próximo capítulo. Porque até aqui vocês já viram muita coisa. Aqui vocês já viram as primeiras expedições. Expedição exploradora
é o que veio para explorar o Brasil, para saber que riqueza que eles têm. Veio depois a expedição guarda-costas, para poder defender o Brasil dos holandeses e dos franceses. E, por fim, veio a expedição colonizadora, essa para povoar o Brasil, para encher o Brasil de gente. Então, quem se deu bem nessa foi o seu Martim Afonso de Souza, que fez a Vila de São Vicente e foi o primeiro a prosperar no Brasil. Para memorizar bem, vamos ao joguinho. Vamos bater o nosso joguinho. Boa tarde. Dessa vez eu vou fazer tela inteira, que é para não dar problema de novo. Bora lá, galera, na base da esteira. Dizendo se a frase é verdadeira ou se a frase é falsa. Do pau-brasil é extraído um corante vermelho. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu acho que é verdadeiro. 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 Passou, depois ele volta. Vocês demoraram demais. Com o pau-brasil, os indígenas construíram casas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Falso. Não. Completamente falso. Os indígenas chamavam o pau-brasil de Birapitinga. Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Não. Era falso, velho. Falso. Não. Mais falso que nota de 500. Nome. Ouro foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Passa essa. Falso. Eu acho que é verdadeiro. O pau-brasil chamou a atenção dos africanos. Eu Sim. acho que é falso. Sim. Falso. Falso. Falso, velho. Escampo era a troca de produtos entre portugueses e indígenas. O nome dessa troca se chamava escampo. Verdadeiro. Verdadeiro. Verdade. Escampo era o nome do trabalho indígena. Falso. 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 Verdadeiro. Falso. E parou. O tempo acabou. Pontuação só 4 pontos. Vamos juntos. Poxa. Então, não, mas a gente pode fazer de novo. Calma, dá pra fazer de novo. Então vocês perceberam que aqui, quanto mais rápido vocês responderem, melhor, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar de novo. Vamos superar os 4 pontos aí. Tem que responder rápido. O Qual Brasil chamou a atenção de outros europeus? Verdadeiro. Verdadeiro. Do pau-brasil eram extraídos seus frutos. Falso. Mais falso que nota de 500. Os indígenas chamavam o pau-brasil de Birapitinga. Falso. O pau-brasil chamou a atenção dos africanos. Falso. O ouro foi a primeira riqueza explorada pelos portugueses. Verdadeiro. Não, gente. A primeira riqueza explorada pelos portugueses era o pau-brasil.
Por isso mesmo que eu falei. No Brasil, os indígenas faziam artes, verdadeiro ou falso? Artes de ação, verdadeiro. Qual Brasil foi a primeira criada pelos portugueses? Verdadeiro. Os indígenas cortavam e transportavam o Brasil para os portugueses? Verdadeiro. No pau-brasil, os indígenas faziam fingimento de pena e chamavam. Verdadeiro. Já passou. Descampo para a troca de perguntas entre portugueses e indígenas. Verdadeiro. Ô, juiz. Catequizavam os indígenas. Verdade. Acho que era verdadeiro. Professor, Aê, ó. foi o Você foi um quê? pouquinho melhores, ó. Pontuação 9, ó. Melhor que os 4 pontos de antes. Foi até bem, foi ruim não. Mas esses são 3 a mais. Ok. Vamos agora. Vamos agora ao segundo teste. Vamos ver a primeira pergunta. Pera aí, pessoal. Desliga aí o microfone rapidinho. Desliga aí o microfone rapidinho. Luiz Miguel. Ok. Quando eu falar, podem responder. O pau-brasil é árvore tipicamente brasileira, nome de um navio ou árvore repleta de flores vermelhas? Qual dos três? Letra A, beleza. Os portugueses comercializavam os nossos índios, pau-brasil ou especiarias? Pau-brasil. 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 Certíssimo. B, para o Brasil. Frota é um conjunto de navios, um conjunto de caravelas ou um conjunto de índios? Caravelas. B. Conjunto de navios. Era A. Pegaram nessa, hein? Eu falei certo. O lugar onde eles armazenavam as madeiras até os portugueses virem buscar. Feitorias, oca ou casas? Oca. É a oca. Feitorias, pioca era quando onde os índios moram, é feitoria. Isso, não é a oca, não. Você respondeu aí feitorias, acertou, hein? Eram os galpões. Era as feitorias, certinho. Quem eram os nativos? Os indígenas, os franceses ou os portugueses? Português. Português. Os nativos. Quem estava primeiro no território brasileiro? Índios. Os índios, Isso. certinho. Certíssimo. Escândalo é a troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de dinheiro. É compra de produtos ou tribo indígena? A, B ou C? Escândalo é a troca de mercadorias ou serviços sem fazer uso de dinheiro. Muito bem. Em muitas ocasiões, os portugueses entraram em conflito com os espanhóis, franceses ou os índios. Índios. Era francês. Franceses, dizendo que eram os franceses que queriam invadir o Brasil. Franceses.
Teve falei. também o conflito com os indígenas, mas Mas eram você os franceses que tinham os conflitos franceses. também. Gosto de terra. Colônia é uma faixa de terra, território conquistado por outro país ou território brasileiro? A, B ou C? Sei. Território brasileiro. Ei, ei, Letra B, território conquistado por outro país. olha bem. Capitanias hereditárias era o nome de uma tribo, condições financeiras ou divisão do território em pequenas faixas de terra? A, B ou C? C. Divisão do território. Eu acho que é C. B, C. B. Letra C, muito bem. Capitanias hereditárias é cada faixa de terra. A divisão de terra, da primeira divisão de terra. Os donatários ou capitão-mor são as pessoas de maior poder das capitanias, os índios escravizados ou era o rei de Portugal? A, B, C. Os donatários. A, é A, Sobre a capitania. A, Eu quero ir na B. a de André, a de A. Letra A, muito bem. Pessoas de maior poder sobre as capitanias. Essas pessoas eram nomeadas pelo rei de Portugal. Mão de obra utilizada na extração de madeira. Qual era o tipo de pessoa que trabalhava para tirar o pau do Brasil? Escravizado, A, B ou C? escravizado, escravizado. Letra A, beleza. Os índios escravizados era a mão de obra utilizada nos primeiros tempos. Os donatários ou capitão-mor, eles tinham patrão, direitos e deveres ou apenas deveres? Patrão, A, patrão. B ou C? Ah, patrão. 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 É a B. Letra Era B, B. direitos e deveres. Eu Nossa, mostrei para velho. vocês os direitos e deveres dos donatários. De 12 perguntas, vocês acertaram 9 e erraram 3. Foram muito bem. Para quem começou a ver algumas coisas agora sobre a história do Brasil, vocês estão indo até bem. Então, Professor, esse foi o primeiro período